Sim, tem uma situação que quem é da área da saúde sabe que, às vezes, as áreas dentro do setor acaba impactando com essa falta de comunicação entre as equipes, né? Vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, em outras instituições que eu trabalhei, inclusive, já vivenciei também, às vezes tem algumas situações que só muda de endereço, né? Como, por exemplo, a minha área é a área da enfermagem, eu sou enfermeiro, né? E mesmo desde a época quando eu era, antes de estar na gestão, mesmo na época quando eu era enfermeiro assistencial, em alguns momentos havia um pouco de falta de formação entre setor médico, enfermeiro, às vezes central de farmácia, e esses duas áreas dentro de uma área só, às vezes tinha um pouco de dificuldade na informação, né? Por exemplo, o médico prescreveu um medicamento que precisa ser administrado e precisa ser dispensado de algum local, de uma central de farmácia. E se a medicação demora muito, acaba que o paciente começa a impressionar o enfermeiro pedindo a medicação. E se demora muito, por N motivos, seja por falta de comunicação, de não ter passado o nome da medicação correta para o setor de farmácia, ou talvez se o médico não prescreveu e não comunicou corretamente o medicamento que deveria ser administrado. E isso acaba gerando um pouco de conflito, porque, como eu falei no início, o paciente está no meio disso tudo, né? E o paciente não quer saber o que está acontecendo, se quem está demorando, o que está acontecendo, se foi o médico que demorou a prescrever, se demorou liberar a medicação, se demorou a ser manipulada. Então, isso eventualmente acontece, né, de ter algumas equipes com essa dificuldade de comunicação entre ambas as partes, né, tanto a equipe médica, enfermeiro, farmácia e vice-versa, né, esses setores. E isso acaba que foge um pouco da curva em termos de programação, porque muitas das vezes sempre vai ter dentro de um serviço. Eu vou dar um exemplo de um setor que eu já trabalhei na instituição hoje, setor de emergência, por exemplo. Sempre vai ter um paciente mais grave, né, que às vezes precisa ser atendido imediatamente. E aquele outro paciente que está esperando, ele não quer saber, né? Cada dor, cada situação, a dele é a única, e ele quer ser atendido, né? E isso, às vezes, pode causar um pouco de dificuldade de comunicação entre as equipes. E, consequentemente, poder ter um atrito. Atrito que eu digo em termos de cobrança de ambas as partes. Da medicação não ser administrada no tempo certo, de demorar a administrar essa medicação, uma medicação que poderia ter sido feita imediatamente, né, num paciente, como é o caso dos antibióticos, que precisam ser administrados exatamente naquela hora, para a gente ter o ciclo, né, da medicação, e isso pode ter um pouco de divergência entre as equipes.